Louvado seja o Senhor. Queremos dar boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela nossa página do Facebook. Queremos convidá-los a compartilhar para que mais pessoas também possam saber que nós continuamos aqui adorando ao Senhor. Enquanto nos for permitido pelas leis, nós estaremos transmitindo o nosso culto aqui pela igreja. Quando não for mais possível, se não for mais possível, nós estaremos encontrando outras maneiras de prosseguirmos levando adiante a palavra do Senhor. Quero convidar a todos vocês que nos acompanham a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 46, exatamente o mesmo salmo que o Marcos citou no começo. Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no mar, no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós levantamos as nossas vozes neste momento, Senhor amado, onde o mundo inteiro, Senhor, está em conflito, onde o mundo inteiro, Senhor, percebe a sua fragilidade. E nós, Senhor Deus, reconhecemos nossa dependência de Ti. No nome de Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor nos dirija agora numa palavra, Senhor, que possa trazer coragem, que possa trazer ânimo, Senhor, que possa trazer fé e também reflexão, Senhor, aos corações. Que no nome de Jesus, o Senhor venha nos instruir e nos trazer toda a direção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o momento em que nós temos a sensação de que o verso onde fala sobre a terra sendo abalada, a terra se derretendo, parece que nós estamos vivenciando isto. Pouco a pouco é como se parece que a terra que com precisão impressionante sempre manteve a sua rotação, temos a impressão de que como se ela estivesse parando aos poucos, parando até que ela cesse completamente o seu giro. Vemos as portas se fechando, vemos as pessoas se colocando dentro das casas, e nós vemos que o termo usado aqui pelo escritor parece estar se cumprindo diante de nós. Temos a sensação de como se a terra, o chão que nós estamos pisando, estivesse derretendo debaixo dos nossos pés. Mas esse salmo, ele é um salmo de ânimo, ele é um salmo de livramento, ele é um salmo que exalta o poderio de Deus para livrar, para guardar e para proteger. Mas ao mesmo tempo ele descreve
que um Deus capaz de livrar como ninguém, Ele de alguma maneira pode permitir que tudo ao nosso redor se estremeça. Ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, mas ele então prossegue em afirmar: Deus não é refúgio somente nos momentos bons, nos momentos de tranquilidade. Ele vai continuar sendo o nosso refúgio, mesmo quando a terra tremer. Ele vai continuar sendo o nosso refúgio, mesmo quando os montes se afundarem no coração do mar. E mesmo que estronde as águas turbulentas, mesmo que os montes sejam sacudidos pela fúria, mesmo que a terra derreta, Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, o que nós vemos nesse salmo é a descrição de um Deus poderoso para livrar, mas ao mesmo tempo a descrição de um Deus que permite o caos. E por que um Deus que tem poder para livrar permitiria o caos? Ou ainda, até mesmo enviaria ou criaria o caos? Por que um Deus de amor e misericórdia enviaria o mal? A verdade é que nós temos a nossa vida presa a mecanismos, vivemos presos a sistemas que guiam a nossa vida diária, como se fosse uma verdadeira máquina que funciona com precisão absoluta. E então nós passamos a confiar naturalmente na solidez desse sistema de coisas, nesse maquinário da vida. Acordamos de manhã e sabemos que podemos contar com a eletricidade. Acordamos e sabemos que podemos contar com a água encanada. Sabemos que podemos contar que o nosso carro vai funcionar e haverão estradas para o nosso carro poder estar nos dirigindo para algum local. O fato é que passamos a nos conectar de tal forma a esse sistema de coisas, a este maquinário da sociedade moderna, que acabamos com o tempo colocando nestas coisas a nossa confiança, as nossas certezas, e coisas abstratas como, por exemplo, valores morais ou valores espirituais passam a ser desprezados, zombados e até mesmo, em certo ponto, desafiados. Passamos a contar tão certamente com as coisas que nos cercam, com as coisas que nós construímos ou que construíram junto a nós, que nós começamos a desprezar a necessidade de um Deus. E o mundo moderno, então, ele está cheio dessas armadilhas. Em tempos passados, quando as pessoas não sabiam definir o porquê acontecia o estrondo de um trovão, qual era a razão de um relâmpago, as pessoas se apegavam a Deus, reconhecendo que aquilo só poderia ser o poder de Deus. Os mecanismos da ciência moderna nos trouxe elucidações, nos trouxe entendimento de por que ocorre o relâmpago, por que ocorre o trovão, e com isso nós passamos a desconectar isto do poder de Deus e achamos, não, isso é o poder da natureza, isso não tem nada a ver com Deus, então não precisamos ter medo de Deus quando o trovão soa, quando o relâmpago cai. Mas nada poderia ser mais enganoso, porque quem disse que a criação, de qualquer maneira, não está no poder do nosso Deus? Por isso, nós muitas vezes vamos desprezando ao Senhor, vamos desprezando as coisas espirituais. Nos últimos anos temos visto cada vez mais os valores cristãos, especialmente, serem ridicularizados. Nos últimos carnavais no Brasil temos visto a blasfêmia aberta nos desfiles, aonde ali Jesus é colocado como sendo derrotado pelo diabo, aonde nós vemos ali a blasfêmia aberta se levantando contra os valores espirituais. E o fato é que, assim como um criminoso que vai experimentando a impunidade,
e isso vai só lhe dando mais coragem para cometer crimes cada vez piores. Também o ser humano, à medida em que ele vai percebendo que não ocorre uma resposta divina à provocação da blasfêmia, isso só lhe dá força para que ele prossiga no caminho da zombaria e de desafiar as questões espirituais. É por isso que de tempos em tempos, Deus precisa intervir na história humana, numa espécie de shutdown. É como se Ele puxasse o cabo de força da máquina que nós tanto confiamos. É como se de tempos em tempos Ele desestabilizasse por completo o sistema a que nós estamos habituados. Então, de tempos em tempos, e isso estou me referindo que podem ser em centenas de anos de intervalo, ou até mesmo milênios de anos de intervalo, a vantagem de ser eterno, a vantagem de ser Deus. Deus quebra o sistema a qual nós estamos habituados para revelar a fragilidade nossa e a esmagadora imensidão do poder de Deus. Para fazer isto, Deus costuma usar um método da dispersão e do confinamento. Para esmagar o nosso sistema, Deus costuma usar o método da dispersão ou do confinamento. E o instrumento que Ele usa para causar a dispersão ou para causar o confinamento normalmente são os fenômenos da natureza. Eventos que demonstram isso que eu acabei de falar na Bíblia Sagrada aparecem precisamente nos primeiros capítulos da Bíblia, em intervalos muito pequenos. A Bíblia começa a narrativa de Gênesis justamente mostrando como Deus intervém na máquina a qual o ser humano está acostumado, e Ele quebra aquele sistema e Ele provoca ou uma dispersão ou Ele provoca o confinamento, por meio, normalmente, de instrumentos da natureza. Nós vemos isso em Gênesis claramente. Nos primeiros capítulos de Gênesis, até no começo de Êxodo, nós vemos exatamente um recado que o Espírito Santo está nos dando através da Bíblia Sagrada para mostrar: preste atenção nesses eventos, preste atenção em como Deus agiu, porque isto é um mapa para nos mostrar como Deus age em relação à sociedade. Portanto, estas coisas não são meras coincidências que nós temos ali. Deus quebrando o sistema do Éden, Deus quebrando o sistema do povo antes do dilúvio, Deus quebrando o sistema de Babel, Deus quebrando o sistema egípcio. Nós vamos observando imediatamente nas Escrituras que este é o modus operandi de Deus. O confinamento ou a dispersão são causados por Deus ou permitidos por Deus, normalmente por instrumentos da natureza, embora algumas vezes não. No Éden, Ele quebrou a confiança no sistema. A verdade é que a Bíblia não diz quanto tempo Adão e Eva estavam acostumados a viver naquela vida. A Bíblia não nos relata se ali se passaram meses, anos ou talvez até décadas em que Adão e Eva estavam vivendo uma vida acostumada com a situação, acostumados a ter a facilidade, os privilégios da natureza que Deus havia criado naquele momento, naquele tempo em que eles viviam. E no momento em que eles rompem com Deus, no momento em que Adão e Eva, representando toda a sociedade que existia no mundo então, eles se voltam contra Deus, vemos Deus intervindo exatamente no sistema deles. Como? Deus os expulsa do Éden. Eles vão continuar habitando na terra, mas a terra não funciona como o Éden.
O Éden, nós vemos ali um jardim plantado no meio de todas as florestas do mundo. Deus não proporciona um jardim, uma floresta fechada, cheia de perigos, mas um jardim, ou seja, um lugar amplo, espaçoso. Ali há as árvores frutíferas necessárias. Adão não tem que sair caçar ou sair e se embrenhar no mato para encontrar sustento para si. Deus já havia plantado tudo aquilo ali ao redor dele, era só estender a mão e você tinha os frutos. Mas quando nós vemos que Adão peca e Deus entra para quebrar o sistema da qual eles estão acostumados, Deus mostra exatamente nas maldições que ele lança, como ele está quebrando um a um os sistemas a qual o homem estava acostumado. Ele diz: Adão, você estava acostumado com a tua força, você estava acostumado com a vida que se perpetua e não tem fim, mas agora as coisas vão mudar. De agora em diante, do suor do teu rosto você terá que comer o seu pão. Não que Adão não trabalhasse antes, mas o que dá a entender é que era tudo muito mais fácil. Deus está dizendo: agora você não vai mais poder contar com o meu favor, com a minha graça como você contava antes. De agora em diante, você terá que dar duro para conseguir pôr o alimento na sua mesa. Para a mulher ele disse: em dores você dará luz aos teus filhos, dando a entender que o plano original de Deus para o nascimento, para a gravidez, para o parto, seria sem envolver dores, ou pelo menos dores muito menores do que aconteceria depois. Portanto, Deus está dizendo: as coisas mudam daqui para frente, Eva. Daqui para frente a vida será mais difícil. Deus diz: maldita é a terra, ela produzirá abrolhos e espinhos, dando a entender que antes disso acontecer, a terra não possuía estas pragas, que até hoje são pragas para aqueles que vivem da agricultura. E finalmente Deus diz para o homem e para a mulher: ao pó vocês voltarão. Porque agora ele diz: agora aquele sistema onde vocês estavam acostumados conviver sem jamais pensar na possibilidade do fim da sua existência, agora vocês terão que se acostumar à possibilidade ou à certeza de que a vida terminará. Deus também interviu e quebrou o sistema da geração que veio depois. Depois da expulsão de Adão e Eva, os seres humanos se espalharam pelo mundo todo e formaram outras sociedades. E a Bíblia diz então, faz uma descrição daquela sociedade em Gênesis 6:5, e diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Portanto, Deus vai intervir e vai quebrar aquele sistema a qual eles estavam acostumados. Deus não vai aniquilar a humanidade, porque Ele preserva a humanidade através da família de Adão, ou melhor, de Noé, mas Ele destrói, Ele aniquila aquela máquina, aquele sistema, aquela sociedade que estava acostumada a viver uma vida alheia a Deus. Tempos depois, quando depois do dilúvio, novamente a terra voltou a se encher, a humanidade voltou a crescer. Em Gênesis capítulo 11, 4, aqueles homens disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A noção de vamos construir uma torre que alcance os céus não se dá a ideia de que eles eram tão tolos ao ponto de achar que poderiam construir um prédio que realmente alcançasse as nuvens ou além das nuvens. Aqui, na verdade, está a construção do primeiro zigurate, ou do primeiro prédio em forma de pirâmide, onde aquelas pessoas construíram isto com o fim de alcançar visões. Ali nos zigurates está o nascimento, na verdade, da astrologia, das religiões e das crendices ligadas ao horóscopo e coisa assim.
Era uma maneira, na verdade, deles disserem: vamos construir para nós mesmos um método e uma situação onde nós não venhamos a depender mais de Deus, nós vamos depender de nós mesmos. E então, Deus destrói exatamente a estrutura. Qual era a estrutura que estava permitindo aquela sociedade a progredir nesse plano? Era a comunicação. Eles estavam conseguindo se comunicar para passar o mal. Seus pensamentos eram maus o tempo todo. Então, o que Deus faz? Deus quebra a comunicação. Deus confunde o linguajar. As pessoas, os construtores, os líderes já não conseguiam mais um entender ao outro. E assim eles se dispersaram. Observe que Deus sempre vai causando a dispersão, ou Deus vai causando o confinamento. No Egito, ele decepou o maior império daquela época, no tempo de Moisés, exatamente fazendo com que, especialmente no momento de reclusão, aonde ele ordena que o seu povo se feche dentro das suas casas, passem o sangue do cordeiro nas portas, porque ali iria passar o anjo da morte, e do lado de fora, as pessoas trancadas nas suas casas, protegidas pelo Senhor, mas podiam experimentar o medo, o pavor, dos sons horríveis que vinham das casas dos seus vizinhos, das casas dos egípcios, das casas daqueles que não temiam ao Senhor. Ao final daquela intervenção, o Egito estava decepado, estava sem cabeça. Os filmes costumam mostrar Faraó indo até a beira do Mar Vermelho e ali ordenando o seu exército a entrar, e então o seu exército é devastado e Faraó volta para o seu palácio derrotado. Mas na verdade no livro dos Salmos a Bíblia diz que Deus afogou no mar Faraó e os seus cavaleiros. Deus não destruiu apenas o seu exército, mas diz que o próprio Faraó ali morreu. Quando termina a intervenção de Deus, no meio daquela geração, no meio daquele povo dominado pela falsa religião, dominado pela violência, o Egito estava falido, o Egito estava quebrado. E quando finalmente Deus percebe que o seu próprio povo, o povo de Israel, insistia em manter o seu comportamento como o comportamento das nações que Deus já tinha sacudido, que Deus já tinha visitado com as suas intervenções, então Deus resolve quebrar a própria máquina que cuidava da história de Israel várias vezes. Deus foi o responsável por destruir a monarquia em Israel. Deus foi o responsável por fazer ser destruído o sistema religioso que os judeus possuíam. Para isso, ele faz com que o templo seja destruído. Não há mais um lugar agora para eles concentrarem os seus rituais de adoração. Deus faz numa dessas intervenções que a arca do concerto, que representava a glória de Deus, seja tomada e se perca na história, porque os homens estavam confiando na arca e esquecendo de confiar em Deus. Deus faz com que a cidade sagrada seja pisada pelos gentios, seja devastada, seja destruída mais do que uma vez. E desta maneira Deus quebrou, Deus aniquilou todo o sistema religioso, toda a máquina com que Israel estava acostumada. Deus causa uma disruptura ou uma ruptura, não necessariamente um cerceamento. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus interage no meio das sociedades para intervir e quebrar a máquina, Ele não está necessariamente violando o livre-arbítrio. Ele não estará impedindo que o ímpio continue a sendo ímpio. Ele não está necessariamente obrigando que aquela pessoa que não teme a Deus comece a temer a Deus. Não. O que ele está fazendo é apenas uma disruptura. Ele está apenas quebrando temporariamente a máquina, com o fim de causar um despertamento de consciência e possibilitar a salvação de um grupo.
ele sabe que as intervenções dele não irão mudar o coração humano, mas ele sabe que poderá trazer à consciência, ao despertamento, muitas pessoas para que se voltem para Deus, e é a este grupo que Deus está preocupado quando ele age desta maneira. Ele sabe que os demais prosseguirão no seu caminho de desprezo a Deus, mas Deus não está preocupado com isso. Deus causa disruptura para fazer com que as pessoas que temem a Deus se despertem, para fazer com que alguns que estavam andando num caminho errado comecem a temer a Deus e se voltem para Ele. Deus não está pensando quando causou nenhum desses eventos. Deus não estava preocupado em fazer com que as pessoas todas agora fossem obrigadas a temer a Ele, porque Ele sabe que não é assim. Em Isaías 26:10 diz assim: ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça, e mesmo na terra da retidão, ele age perversamente, porque ele não vê a majestade do Senhor. Em outras palavras, mesmo que o ímpio experimente a compaixão de Deus ou a punição de Deus, não necessariamente ele mudará. Muitos dizem, se Deus tivesse aparecido, se eu tivesse visto Jesus como os apóstolos, a minha vida seria diferente. Não necessariamente. O que a palavra de Deus está dizendo é que mesmo que você viva numa terra de justiça, o ímpio não necessariamente seguirá a justiça. A verdade que muitas pessoas tentam negar nos dias de hoje, e até mesmo muitas igrejas estão indo nesse embalo, é de que as pessoas são essencialmente boas, e que na verdade as pessoas só não estão tendo chances. Não, Jesus mesmo disse que a realidade que nós temos que encarar é que muitas vezes existem pessoas que escolhem as trevas, porque eles amam as trevas mais do que a luz, e por isso fazem as suas escolhas. Neste momento, talvez muitos irão protestar, que pastor é esse que no momento de dificuldade vem trazer uma palavra dura. Não, como eu disse, esse salmo é um salmo que nos traz esperança. Eu sei que aqueles que estão infectados pelo vírus da teologia da hipergraça, ou que são seguidores da turnê de Rob Bell intitulada Deus não está irado, irão discordar de mim, mas a Bíblia não está nem aí para isto. A Bíblia vai continuar falando através da boca do apóstolo Paulo em Romanos 1,18, dizendo: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ele está falando da ira de Deus. E não é um texto do Velho Testamento, mas ele está dizendo, no tempo da graça, no tempo do Novo Testamento, a ira de Deus é revelada, a ira de Deus está presente, nós não podemos esquecer disso. A ira de Deus não significa que Deus vai ter um impulso, uma explosão de raiva, como normalmente é a ira humana. Antes, a ira é simplesmente a reação orquestrada de Deus, é a retribuição de Deus, é a resposta da santidade de Deus à provocação dos homens. Portanto, Paulo está dizendo, a ira de Deus irá responder quando ele for desafiado. De Deus é revelada dos céus esta ira contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade, qualquer verdade, não apenas as verdades espirituais, verdades religiosas, mas toda e qualquer verdade por meio do seu estilo de vida pecaminoso. A sua vida de pecados, com a vida de pecados, eles estão querendo calar toda a voz contrária, toda a verdade que lhes diga o contrário, por causa do seu estilo de vida pecaminoso. Nós vemos o quanto isso está se cumprindo nos nossos dias, porque nenhuma sociedade na história antes violou e esmagou tanto a verdade como esta nossa. Esta sociedade atingiu níveis recordes de supressão da verdade, não apenas verdades religiosas, mas verdades até mesmo científicas, verdades até mesmo da biologia, tudo em nome de ideologias resultantes de uma vida de pecado.
Agora a ciência está se curvando aos mais horríveis absurdos. Agora a linguagem, os idiomas estão tendo que se adaptar a pessoas que não querem mais ser chamados de eles ou elas. A mentira está se estabelecendo nessa sociedade e suprimindo e tentando calar a boca da verdade a todo custo. E é exatamente no versículo 24, alguns versos adiante, aonde Paulo diz: por causa dessa atitude, Deus entregou essa sociedade à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Em outras palavras, Paulo está dizendo que parte da punição de Deus é exatamente permitir que esta sociedade continue a se afundar nos seus pecados. Esta é a ira passiva de Deus, quando Deus castiga o homem pela permissão que os seus pecados sigam o seu próprio curso. Com isso, Deus sabe que estas pessoas, elas mesmas estão se destruindo. É só olhar essas pessoas, são elas mesmas que estão se mutilando. Não sou eu ou você que estamos fazendo operações que não podem ser revertidas, são eles que estão se mutilando. São eles que estão se tornando homens e mulheres descartáveis, que se permitem a terem relações sexuais para depois serem simplesmente colocados de lado como se fosse um objeto. São esses os jovens que estão cheios de remorsos por causa das decisões que têm tomados. São eles, como a mulher samaritana, que carregam as dores e as decepções de múltiplos casamentos e coleções de divórcios. Não sou eu ou você que sofremos com essas coisas, são principalmente eles próprios que se entregaram a esse estilo de vida, conforme Paulo diz. Então fica a pergunta: será que Deus faria algo assim? Você está insinuando, pastor, que talvez esse vírus, essa pandemia, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Deus poderia fazer algo assim? Alguns anos atrás, conversando com um ateu, ele ridicularizou o evangelho, dizendo que como poderia um Deus que na Bíblia é descrito como um Deus que castiga, um Deus que trouxe dilúvio, um Deus que trouxe destruição e morte, ser considerado como um Deus de misericórdia. E eu chamei a atenção dele dizendo: olha, ninguém é mais perito em sofrimento do que a história do povo de Israel. O povo de Israel é marcado pelo sofrimento como nenhum outro povo na história. Povos tiveram seus momentos de luta, destruição, genocídio, mas ninguém teve isso ao longo de uma história tão longa e com tantas incidências como o povo de Israel. Aonde quer que Israel tenha ido ao longo da história, ali se voltaram contra eles. Não foi apenas Hitler na Alemanha nazista, não foi apenas na Rússia, aonde os judeus sofreram ali os pogroms, não foi aonde ele quer que eles tenham ido, eles foram perseguidos, eles foram destruídos. Porque a Bíblia demonstra uma dupla bênção para o povo de Israel. Eles seriam abençoados mais do que qualquer povo. Mas a Bíblia diz que também Deus prometeu para eles um duplo juízo, caso eles se afastassem da presença de Deus. Nenhum outro povo seria tão castigado contra o povo de Israel. E é isso que nós vemos na história de Israel. É o povo mais sofredor da história. Entretanto, eu chamei a atenção daquele ateu. Se você perguntar ao povo de Israel hoje qual a sua opinião sobre Deus, eles vão dizer: Deus é misericordioso, Deus é muito bom. Por quê? Porque eles entendem algo que C.S. Lewis descobriu e nos falou com as palavras que ele sempre soube falar. Ele disse: Deus sussurra nos nossos prazeres. Ele whisper in our pleasures. Ele fala nas nossas consciências. E Deus grita na nossa dor. Ele disse: a dor é o megafone de Deus para acordar um mundo ensurdecido. A psicologia possui um método de tratar com as pessoas que eles chamam de fundo falso do poço. Ou pelo menos algum psicólogo usou esse termo, não sei se o termo realmente se aplica na psicologia.
A ideia era de que eles estavam tratando com um dependente químico e já estava, a família já estava no seu limite, a empresa onde ele trabalhava já estava no seu limite, aquele próprio profissional ali estava no seu limite, já não sabia mais o que fazer. Então eles se reuniram a família, reuniram o chefe, o patrão dele, junto com aquele psicólogo, junto com o médico, e disseram: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um fundo do poço falso. Nós vamos chegar e dizer para este moço que as atitudes dele não serão mais toleradas. Se ele prosseguir nesse caminho, ele perde o emprego amanhã. Se ele prosseguir neste caminho, a família não quer mais saber dele. Se ele prosseguir neste caminho, o psicólogo não vai mais atendê-lo, o médico não vai mais tratar dele. E a ideia era entender que aquela pessoa, de qualquer maneira, iria atingir o fundo do poço. Já estava chegando no fundo do poço. O que eles fizeram foi apenas antecipar um fundo do poço falso, para que com isso trouxesse um despertamento para aquela pessoa, para que ele percebesse, finalmente, tudo o que ele iria perder se ele não reagisse ao seu tratamento. Deus muitas vezes tem que fazer exatamente assim conosco. Deus sabe que o caminho que nós estamos caminhando, que essa sociedade está caminhando, é um caminho irreversível, é um caminho que vamos chegar ao fundo do poço, estamos chegando ao fundo do poço. Então o que Deus faz muitas vezes é antecipar, por meio de uma crise como essa, para mostrar: você teme a morte? Você parou agora para ficar com medo? Pois bem, este medo deveria te acompanhar todo o tempo, porque a cada instante você é passível de morte. A palavra de Deus nos diz aqui neste texto de Salmo 46, ainda que as montanhas sejam lançadas nos mares, nós não temeremos. O salmista usa a ideia de pegar a maior estrutura geográfica possível, ele pegar ali uma montanha, aquela constituição enorme de massa, e ele disser: será possível que isto aqui possa se abalar um dia? Quem vive em terras de vulcões sabe que sim, montanhas podem simplesmente explodir e desaparecer do mapa num instante. Não é o caso de Israel. O que eles estão usando é a figura de um monte aparentemente inabalável, que seria impossível de escavar, seria impossível de abalar, e ele está dizendo: mesmo que esses montes puderem ser abalados, mesmo que as coisas que eu mais contam, mesmo que as coisas mais naturais, como a civilização, como o funcionamento da sociedade for abalado, mesmo quando eu não puder usar as ruas, mesmo quando eu tiver que me trancar dentro de casa, mesmo quando um abraço puder ser um risco de morte, mesmo quando nós tivermos que nos manter isolados, confinados, e quando toda a estrutura da nossa vida comum puder ser abalada, ele diz: ainda assim não precisaremos temer, porque Deus é o nosso refúgio, mesmo quando tudo mais, mesmo quando aquilo que é impossível aos nossos olhos se abalar. No outro salmo, no Salmo 121, o salmista nos coloca algo parecido. Os cristãos, esse você vai conhecer mais, este salmo, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E as pessoas fizeram quadrinhos, fizeram adesivos, mas colocam esse verso de uma maneira errada, porque colocam: de onde me virá o socorro, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ponto. Mas não é assim que está nas Escrituras. Nas Escrituras está: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ponto de interrogação, porque o que ele está dizendo não é que ele eleva os olhos para os montes e espera que dos montes venha a solução. O que ele está dizendo é que mesmo a maior estrutura possível, a estrutura mais sólida possível diante de si, que é uma montanha, ele olha para aquilo e ele entende que aquilo não é suficiente para lhe dar segurança. Então ele olha para a montanha e diz: de onde me virá o socorro? E ele então realiza: o meu socorro está além da montanha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, incluindo as suas montanhas.
Nós temos diante de nós um ser microscópico que pôs em xeque o mundo da modernidade e da tecnologia, abalou os poderes, a estética. Ninguém mais está preocupado em andar por aí com luvas e com máscaras. Isso é o que menos interessa agora. Se vai estragar o cabelo, se vai deixar a pessoa feia, ninguém se importa, a estética está agora em segundo plano. O consumismo foi trazido ao chão, a indústria do entretenimento foi trazida ao chão. O ser microscópico visitou a favela e o castelo, atingiu o gari e o rei, infectou os inatingíveis generais, silenciou as campanhas eleitorais e ao final terá feito se ajoelhar a economia e o mercado mundial. O quadro é assustador, mas no meio desse quadro assustador desenhado pelo salmista, ele diz: mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: sim, aqui o mundo pode se abalar, a terra pode tremer, as sólidas montanhas podem se mover do seu lugar e serem lançadas no meio do mar. O próprio mar é capaz de se levantar e invadir a terra. A estrutura pode abalar, a terra pode tremer, a terra pode derreter. Ele disse: mas há um rio que não está aqui na terra. Ele alegra a cidade de Deus, a habitação do Altíssimo. Aquele rio, ele não se abala quando a terra treme aqui. Aquele rio não se abala quando a terra se derrete. Aquele rio não se abala com os tremores e com os pavores. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, porque aquele rio está na habitação de Deus, ela está numa outra dimensão, ela está nos céus. Sabe o que este texto está dizendo para mim e para você? Que a paz que nós temos, ela excede todo o entendimento, porque a paz que nós temos, Jesus disse, ela não é como a que tem no mundo. Eu lhes dou a minha paz, mas não dou do jeito que o mundo a dá. A minha paz, ela vem do alto, ela vem da cidade de Deus. A minha paz vem do fluir daquele rio que nunca se abala, nunca muda, nunca passa. O rio continua fluindo, as correntes continuam alegrando a cidade de Deus. E o que o salmista está dizendo com isto é a razão de que nós podemos permanecer cheios de fé, cheios de alegria, cheios de paz no nosso coração, quando o mundo inteiro está se abalando. E eu não me lembro de ter visto na história, a não ser talvez na Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro se abalando, como está se abalando agora diante dos nossos olhos. E o que o salmista está dizendo é, ainda assim, o povo de Deus está protegido, porque nós não nos baseamos no que acontece nesta terra. Os nossos valores, a nossa paz, a nossa segurança está garantida por aquilo que vem lá do céu. Para aqueles que não conhecem muito a história do Brasil, os brasileiros costumam zombar dos portugueses, dizendo que os portugueses são meio burrinhos, mas na verdade os portugueses tiveram uma estratégia para combater Napoleão Bonaparte, que nenhum outro país da Europa teve a ideia. Quando Napoleão estava começando a invadir e a dominar todos os países ali da Europa, o rei de Portugal decidiu fazer o seguinte: ele logo vai vir aqui para me tirar o meu trono. Sabe o que eu vou fazer? Vou mudar o meu trono para o outro lado do oceano. E ele se dirigiu para o Brasil, e ele permaneceu sendo rei de Portugal à distância. Ou seja, enquanto que a Europa sucumbia a Napoleão Bonaparte, Portugal continuava sendo um país autônomo, um país soberano. Por quê? Porque o seu rei não havia caído, o seu rei continuava governando. Quando assim Napoleão Bonaparte finalmente caiu, o rei de Portugal simplesmente retornou à sua nação. É algo mais ou menos nesses termos que o salmista está dizendo. Nós não somos abalados, Deus não é abalado pelas crises deste mundo, e o povo de Deus também não é abalado, porque nós somos controlados por uma força remota, nós somos controlados por um poder que não nasce, não verte desta terra. Por isso nós podemos estar tranquilos.
Mesmo quando todas as nações se agitam, mesmo quando o mundo parece se derreter, nós dizemos: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, pois, e vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. O nosso Deus, Ele põe fim às guerras. Ele dá até os confins da terra, Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, Ele destrói as pandemias, Ele destrói as pragas, Ele destrói as trevas. O nosso Deus é um Deus que vai nos garantir esta vitória. Por isso Ele diz: parem de lutar por si mesmos, parem de confiar apenas no que o mundo ou na instrução que os reinos podem dar, mas principalmente apegue-se ao Senhor e saiba que Ele é Deus, continua sendo Deus, sempre será Deus. Ele é o mesmo de ontem, é hoje e Ele será eternamente. Finalmente, quando passar a tempestade, quando baixarem as águas desse dilúvio, os ímpios continuarão a charfudar na lama da sua imundície, mas os puros sairão mais purificados. O ouro terá saído mais valioso e o refúgio continuará sendo só refúgio. Os servos de Deus que tiverem sido colhidos nesta guerra se acharão de pé diante do seu glorioso Senhor, promovidos à vida eterna. Sua vida terá sido Cristo e sua morte seu lucro. Mas o que será do ímpio quando tudo isso terminar? Se morto, enfrentará o resultado da dureza que desceu ao seu coração para com Deus. Se vivo, apenas prolongará a espera pelo fim inescapável, pela prestação de contas inevitável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esta tempestade ela irá passar. O mundo será outro. Com certeza nos próximos meses nós ainda enfrentaremos resultados deste vírus, mas pelos próximos anos nós vamos enfrentar as consequências que isso trará à economia, ao mercado e à política. Tudo isso que nós estamos vendo é um grande sinal daqueles que Jesus profetizou e disse: haverão pestes e fomes no mundo como sinais da volta de Jesus Cristo. Mas estas são apenas o início das dores de parto, ainda não é o fim. Nós ainda veremos outros grandes sinais, mas Jesus, sem dúvida alguma, está voltando. O nosso refúgio e a nossa fortaleza está cada vez mais presente.